Loki, a nova série da Disney Plus, foi uma excelente surpresa. Eu não estava esperando nada, não estava empolgado nem nada. Então eu tô extremamente satisfeito com a qualidade do programa até agora. É importante frisar que às vezes as séries começam muito boas, com premissas muito boas, temas muito interessantes e acabam se perdendo no meio do caminho. Apesar da série estar no momento só com 2 episódios, eu tenho uma forte impressão de que eu já deduzi como é que essa série vai acabar. Eu acho que meus argumentos são bons, eu acho que eu vou te convencer disso. Antes de falar sobre essa minha teoria, eu quero fazer uma rápida recapitulação da série, o conceito da série até o momento. Se você não viu nada de Loki ainda, eu vou entrar em alguns detalhes da trama, então talvez seja mais interessante você primeiro ir assistir esses 2 episódios, só são 2, e aí você fica em dia lá com a série até o momento, e aí você volta para assistir esse vídeo para que você não tome um spoiler. Apesar desse conselho, o que eu vou falar aqui, eu tenho uma forte convicção que o que eu tô prevendo, entre aspas, na verdade deduzindo de acordo com o que a série já mostrou até o momento, é bem capaz que isso seja a conclusão da série, eu acho. Então, se você não gosta nem de especulações que podem entregar muito do futuro da série, talvez seja bom você também guardar esse vídeo para outra ocasião. Quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum tipo de acesso a nada de bastidores, nem coisa do tipo, não li nada na internet ainda, porque eu acabei de assistir os episódios, então nem fui no subreddit da série ainda pra comentar lá nem nada, não fiz nenhum comentário, não li nada. Então eu não sei se isso aqui que eu vou falar é algo que já é bem trivial de quem tem acompanhado a série até o momento, ou se é algo que ninguém, pelo menos na sua esfera, sugeriu ainda. Mas vamos lá. O conceito da série, primeiro de tudo. A série começa no final de Avengers Ultimato, em que tem aquele momento em que os Vingadores voltaram no tempo para 2012, durante a invasão dos Chitauri em Nova York, para poder pegar o Tesseract que estava nessa linha do tempo. Eles acabam perdendo o Tesseract e o Loki pega, né, o Tesseract. E aí ele desaparece, lá ele cria um portal, desaparece, e o filme meio que não entra mais nesse assunto, e a gente, né, fica subentendido que essa não é a última vez que a gente tá vendo o Loki, alguma coisa vai ser desenvolvida ainda com ele. No caso, é essa série. Ele teleporta pra Mongólia, um deserto na Mongólia, tentando fugir da situação, e aí ele é quase imediatamente abordado por uma misteriosa força policial que parece ter vindo de uma outra dimensão. Aparece um portal no meio do nada, e esses policiais, né? Parece o Bop do tempo. Invade aquele local onde ele está, e aí o captura e o leva para ser basicamente julgado. Né? E aí você fica assim, peraí, quem são esses caras? Pra onde tá levando? O que ele fez de errado? Você fica naquela dúvida, né? E aí a série tem um momento muito interessante, em que é um clichê de filme, é que um conceito é apresentado pro protagonista e por tabela pra gente, no formato de um vídeo instrucional. E aí, enquanto o Loki tá esperando pra ser, né, pelo processo lá de ser julgado por seja lá o que ele fez de errado, que ele nem sabe ao certo, você vê num vídeo que a premissa basicamente é o seguinte: existiam 3 entidades, basicamente semideuses, chamados Timekeepers, que eu imagino que na tradução em português foram chamados de Guardiões do Tempo. Esses 3 Timekeepers criaram as linhas do tempo, que era uma bagunça, né? Eles organizaram tudo direitinho, né, em uma linha do tempo única, né, porque todas essas linhas conflitantes podiam entrar em confrontos umas com as outras, o que poderia acabar aniquilando todo o espaço-tempo. Então eles falaram, vamos organizar isso aqui, só uma linha do tempo, todo mundo tem que fazer direitinho, desse jeitinho, daqui até lá, basicamente significando que as pessoas não têm livre-arbítrio. E aí cada vez que uma pessoa acidentalmente exerce livre-arbítrio, a série explica que uma linha temporal paralela foi criada. E essa linha temporal, se permitir que essa linha saia, depois essa linha, depois essa linha, depois essa linha, volta ao tudo, né, o começo de tudo. Então, os Timekeepers decidem que quando uma pessoa divergiu de o que ela tinha que fazer, ela tem que ser capturada por esses guardiões do tempo, ela vai ser basicamente julgada, e aí ela é jogada de volta no tempo, naquele ponto em que ela divergiu, e ela basicamente é obrigada a fazer o que os guardiões do tempo querem que ela faça, e aí então tudo é restabelecido à ordem natural das coisas. E se essa pessoa, né, essa pessoa que fugiu da sua predestinação, do que ela deveria fazer, que eles chamam de variantes a propósito, se ela não aceitar ser enviada de volta, ela é basicamente aniquilada. Os policiais do tempo na série tem um bastão que tem uma ponta luminosa que se ele bater em alguma coisa, a coisa basicamente é desintegrada. Né? Então o Loki ele é julgado, vai ser condenado e tal. E aí um outro personagem, um agente um pouco, né, maior na hierarquia lá dos policiais do tempo,
ele tá com um caso, ele tá perseguindo um variante que é particularmente difícil de capturar. E aí ele descobre que o Loki foi preso e ele vai lá no julgamento do Loki, ele fala com a juíza que tá presidindo no caso. E aí ele fala, olha, eu preciso dele, ele tem, né, umas certas habilidades que eu acho que vai ser útil. Ela falou, beleza, isso aí eu acho que vai dar merda, mas beleza, leva lá ele. E aí esse policial maior, tipo um detetive, né, um cara um pouco maior na hierarquia, como eu falei, o nome dele é Mobius. E aí ele leva o Loki pra uma salinha, ele tá interrogando ele, e a gente tem um pouco de uma mudança de ritmo, porque até o momento a série era bem ficção científica, estamos explorando aqui esse conceito maluco de... Era basicamente uma mistura de Time Cop, tinha um pouco de Guia dos Mochileiros da Galáxia, um pouco de Homens de Preto, né? E aí corta esse ritmo de ficção científica especulativa maluca, e aí vira o que a gente chama de character study, em que um personagem tá tentando entender as motivações e o emocional do outro. Que é um ritmo bem diferente de sci-fi do que a gente estava vendo até agora no cenário de sci-fi, né? Explicando um mundo surreal e tal. E aí, esse Mobius, ele pergunta pro Loki, o que você quer de verdade? O que você quer de verdade? Porque, tipo, você era pra ter sido preso lá, né? Porque você tem essa sua gana de dominar e ser o rei de tudo, você quer, né, impor a sua vontade nos outros seres vivos, e aí você divergiu daquilo. E aí tem esse debate entre os dois em que o Mobius está falando, não, você faz sempre do mesmo jeito, essa é a sua natureza, você não pode mudar, você é sempre assim, você trapaceia, você trai as pessoas e tal. E o Loki argumentando que não, eu não faço isso e tudo. E aí ele vai e mostra trechos dos outros filmes passados pro Loki pra confrontá-lo nisso, tá vendo? Ó, é isso que você faz, é isso que você sempre quer. Lembra aquela cena lá dos primeiros Vingadores? Que você tá falando pra todo mundo lá, na Alemanha, na cena da Alemanha, antes dele ser preso pelo Homem de Ferro e o Capitão América, e ele tá falando pros caras lá que ele vai ser o líder da parada, ele vai controlar o seu destino, basicamente. No primeiro Vingadores ele fala bastante nisso, que a liberdade dos seres humanos, isso não é bom pra eles, na verdade, tem que ser todos dominados e tal, e eles têm esse debate entre os dois, né? Tem um conflito maior, o Loki tenta escapar, blá 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 blá. E esse é o momento mais ou menos onde a série tá agora. O Loki, né, que tá sendo preso por ser um variante do tempo, foi recrutado pela mesma agência que o prendeu para capturar o outro Loki, né? No segundo episódio, duas coisas acontecem que, na minha opinião, entregam exatamente para onde essa série vai ir. No segundo episódio, tem uma cena com a juíza, que se chama Ravonna, qual é o nome dela? Rovena, é isso? Rovena. Rovena é o nome da juíza que estava julgando o Loki, que no primeiro episódio ela parece que é uma personagem menor que é só para aquela cena e pronto, né? No segundo episódio ela retorna numa posição de superior imediata do detetive lá, o Mobius, que está acompanhando o caso e tal. Eu achei esquisito, porque eu achei que ela é uma personagem menor, então ela vai ser incorporada ainda na narrativa, ela vai continuar tendo um outro papel. Ela era primeiro a juíza só para julgar aquele caso, agora ela age como se fosse a superiora direta de um dos protagonistas. Eu fiquei assim, curioso que eles reaproveitaram a personagem, em vez de introduzir agora um personagem que seria mais, né, faria mais sentido. Um capitão da polícia sendo o chefe lá do personagem do Owen Wilson, né, o Mobius. Existe na literatura um conceito chamado a lei da parcimônia de personagens. Uma vez que todas as regras daquele universo foram apresentadas a você, é melhor que não continue se adicionando mais personagens, se você pode pegar um personagem que já foi introduzido e colocá-lo num papel mais importante na trama, ele retorna, né? E geralmente quando isso acontece, e é uma história meio de mistério, né, os Timekeepers, quem seriam esses? Quem é esse grande antagonista que está realmente mexendo os pauzinhos, né, movendo os marionetes por trás de tudo? Quando isso acontece, esse personagem que foi introduzido lá atrás e foi reapresentado, ele tende a ser o grande vilão. Essa é a grande reviravolta. Um personagem menor, que era uma espécie de... estava ajudando os protagonistas, às vezes é um dos superiores dos protagonistas, e no final ele era o grande vilão. Né? Tem inúmeros filmes, séries, desenhos em que isso acontece. Eu acho que você tem isso em Minority Report, né? Você tem isso em Monsters, Inc., acho que tá dando pra entender, né, essa premissa do personagem que parece menor e aí de repente ele volta, ou então o personagem que é o líder, lá o chefe, e aí... Porque eu fiquei pensando, por que usar essa juíza que já foi apresentada? Aí eu lembrei que no começo, quando ela é apresentada, ela é mostrada como sendo uma forte aderente à ideia da linha do tempo sagrada, que é esse conceito que tem uma linha do tempo que deve ser seguida, e aí os guardiões do tempo, os Timekeepers, ficam, né, protegendo aquilo e impondo a sua vontade, basicamente, para que aquilo aconteça, porque é o bem maior de todo mundo, porque se as linhas permitirem se multiplicarem descontroladamente, pode acabar acontecendo a aniquilação de tudo, né? E eu fiquei pensando, a cena em que ela é introduzida é importante para ela, aparentemente, demonstrar que ela é muito severa no cumprimento da vontade dos Timekeepers. Inclusive, ela fala assim, ó, os Timekeepers que decidiram e eu decido aqui por eles.
quase como se estivesse se conectando à autoridade deles. Você percebeu isso? Eu fiquei pensando, interessante, é uma história meio misteriosa, os Timekeepers eu ainda não vi, ela parece ser muito aderente à parada, e agora ela retornou, e ela tá em uma posição um pouco mais ativa na história, ela parecia ser uma personagem só para aquela cena. Fiquei com um pulga atrás da orelha em relação à necessidade daquele personagem na história, e especialmente conhecendo o que eu conheço sobre a lei da parcimônia de personagens. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu sei como é que essa série vai acabar. Especialmente porque o Loki do nada desenvolveu a vontade de agora falar com os Timekeepers, entidades que inicialmente ele se mostrou rebelde, né? E eu falei assim, eu acho que eu sei como é que a série vai acabar. A série apresentou a vontade súbita do Loki de conhecer os Timekeepers porque ele vai ficar forçando isso ao longo da série. Ele vai querer conhecer os caras e aí vai ter alguma resistência, ele vai ficar insistindo, e alguma resistência que vai vir da juíza. A juíza que vai ficar impedindo, vai ficar agindo contra ele finalmente encontrar com os Timekeepers. E aí em um momento ele finalmente consegue convencer ou chegar lá de alguma maneira, e aí ele descobre que na verdade os Timekeepers morreram. Ou eles nunca existiram ou morreram. Acho que morreram faz mais sentido narrativamente. Por quê? O que eu acho que vai acontecer? A juíza lá, a Rowena, ela vai ser revelada como uma das Timekeepers. E o que vai ser explicado é que 2 dos Timekeepers decidiram abrir mão do que estavam fazendo, se arrependeram e dar livre-arbítrio de volta a todos os seres vivos. A terceira Timekeeper foi contra, que é a juíza. E ela acabou os matando e mantendo a estrutura da TVA funcionando e ela sendo o árbitro. E ela diz que fala com os Timekeepers e eles concordam, mas eles não existem mais. Então ao longo da história ela vai ficar criando resistências para que as pessoas falem com os Timekeepers, mas ela sempre deixa claro que ela não se preocupa não se preocupa. Eu falo com eles, eu tô de boa com eles, eu te falo o que você precisa. O que vai acontecer é isso. O Loki vai finalmente conseguir chegar onde os Timekeepers deveriam estar. A Rowena finalmente revela o seu papel, vai matar o Mobius. A propósito, o Mobius vai morrer, eu tenho certeza que ele vai morrer. E ela revela toda a história pra eles. E aí o Loki fica, como você fez um negócio desse? Você traiu os Timekeepers, você tá impondo a sua vontade nas pessoas. Ela vai falar, peraí, você vim falar pra mim de trair os outros? Você vim falar de impor a minha vontade nos outros? Não era isso que tu queria, vagabundo? Não era isso que tu queria o tempo inteiro? Tu trai todo mundo que tu se mete e tu queria desde o começo ser o rei da parada? Tu vem falar de mim? Existe o confronto, eles morrem. E ela fala, sabe o que você vai fazer? Eu tenho certeza, tu vai simplesmente tomar meu lugar, porque era isso que tu queria. Pronto, tu ganhou, tu é o rei agora. Tu controla o destino de todo mundo, porque é isso que tu estava destinado a fazer, tu não muda nunca. Ela morre, e aí o Loki tem um momento crucial, fundamental, de mudar essa natureza dele. Porque no primeiro episódio teve essa discussão grande de a natureza, o que ele quer, por que você faz essas coisas e tal. E ainda é dito pra ele que tu vai sempre fazer assim, tu é sempre assim. Esse confronto vai voltar no final, ele vai matar a Timekeeper, que é a juíza, e ele vai decidir que não, eu farei diferente, eu não vou me tornar o líder da parada, eu não vou manter a TVA funcionando, e eu não vou impor a minha vontade nas pessoas. E aí essa é a conclusão final do arco do Loki durante todo o MCU. É possível que eu esteja completamente errado, é possível que a série vá para outra direção, mas eu acho que faz bastante sentido tematicamente. Entregar isso pro Loki, finalmente, o poder que ele queria esse tempo inteiro. E aí... Porque o fato de que a estrutura da TVA é justamente para fazer as pessoas seguirem um caminho certinho, isso conecta tão bem com as motivações do Loki, que eu acho impossível eles não usarem isso. Eu acho que seria um desperdício. Vai ser isso. Essa juíza é uma das Timekeepers, ela matou os outros 2 porque eles mudaram de ideia, queriam dar livre-arbítrio para as pessoas, ela foi contra, matou, continuou a TVA funcionando, basicamente se colocou na posição de, né, a líder do negócio, porque ela que fala com os Timekeepers, ela que decide tudo. E aí quando o Loki a mata, né, ela vai ter essa parada de o Loki tá vendo o que ela faz como errado, força ele a admitir que ele estava errado ao querer controlar o destino das pessoas. Enfim, o que você acha? Coloque aí nos comentários a sua opinião, essa é a minha teoria. Talvez daqui, sei lá, 6 meses quando a série acabar, vai ter gente redescobrindo esse vídeo falando assim, caralho, maluco, o cara tava tão chapado que ele previu a série inteira com 2 episódios. Ou ele tava tão chapado que ele viajou pra cacete. De qualquer maneira, daqui 6 meses, ou vão tá curtindo pra caralho esse vídeo, ou vão tá rindo pra caralho desse vídeo. Então, de alguma forma vocês vão ganhar. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.